mas ele se fez homem, ele foi humilde, obediente, fiel até a morte, e morte de cruz, e por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Isso quer dizer que o nome da corrupção não está acima do nome de Jesus. Boa noite, Isso quer dizer que o nome do câncer não está acima do nome de Jesus. O nome da depressão não está acima do nome de Jesus. Ele tem um nome que é sobre tudo. Porque a intenção aqui é de exaltar o nome de Deus e não meu. Não a música. Seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus. Olá, pessoal, graça e paz. Paz do Senhor, paz de Cristo, paz de Deus. Né, gente? Olha, pessoal, eu nunca vou fazer nenhuma live simplesmente porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu não sinto, eu sei, tá, gente? A fé não sabe, a fé sabe, ela não sente. Não é uma questão de sentir, é uma questão de saber, tá, gente? Então, assim, então realmente eu não tenho hábito mesmo não de comunicar que vou fazer uma live para que todo mundo veja. Eu creio na soberania de Deus e eu creio que aqueles que for preciso de ver, eles virão. Não precisa de verão de ver, tá, gente? Não é virão de vir, tá? É porque eu falei errado. Deixa eu ver aqui se não vai ficar. Mas para os que estão online, a graça e a paz, fiquem à vontade, viu, gente? Eu geralmente não respondo nada quando eu tô falando, é didática minha mesmo, do reino. Pessoal, olha, não estava planejado nenhuma live, por nada, tem um tempo que eu não faço nenhuma live, né? E não, como se diz, a gente não quer falar, né? Como se diz, se tivesse uma outra pessoa para ser porta-voz, seria melhor, né? Mas quando Deus escolhe, né? Quando Ele faz a escolha dele, né? Nós somos escolhidos para aquilo. Nós entendemos que nós trabalhamos para o reino, nós somos o reino, nossa pátria não é aqui. Então é o Senhor que coloca as palavras, né? E que Ele que coloca aqueles que precisam de ouvir, né? Eu sempre costumo falar, gente, tudo que eu falo não serve pra vocês. Primeiro serve pra mim, tá, gente? Não é uma questão de dizer que vocês precisam de ouvir alguma coisa, né? Tá, eu justamente não comunico nada, porque eu gosto de que o Espírito Santo seja livre na minha vida. Eu não gosto de pegar o Espírito Santo e colocar ele dentro de uma caixinha e limitar ele com as minhas limitações humanas, porque a minha limitação é muito pequena, ela é de acordo com o tamanho que eu sou, gente, né? Ela é da minha estatura e aonde a minha visão consegue enxergar, né? Mas a limitação de Deus não. Ela vê o mundo inteiro, né, gente? Então, assim, por isso mesmo que eu não gosto de limitar o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que onde o Espírito Santo há liberdade, né? Então vamos deixar o Espírito Santo ser livre? Vamos deixar ele ser Deus na nossa vida? Mas eu senti no meu espírito uma parte da palavra já tem um tempo que o Espírito Santo tem de certa forma me incomodado para poder falar. Mas vou tentar ser breve, gente, porque os vídeos não podem ser muito grandes, né? Mas eu vou ler aqui uma parte das escrituras, né? 2 partes, se eu não me engano, que eu marquei. E outras partes eu vou falar, né? Eu vou ler aqui em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, amém? É a palavra do Senhor. Não é a Silvana que escreveu. Lucas 9, 23. 9, 23. O ventilador tá uma graça aqui, uma benção. 9, 23. Dizia a todo. Jesus, gente, essas partes aqui são de Jesus, tá? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tá, gente? Vamos tentar fazer dar um significado entre essas duas passagens, tá? Gente, para poder expressar qual que é o Evangelho de Jesus. O que significa aquela cruz, né? Será que Jesus veio ao mundo? Talvez hoje essa palavra seja de reflexão para minha vida, para sua vida, para as nossas vidas. Por que Jesus veio ao mundo? Eu estava vendo um filme até interessante sobre Jesus, se eu não me engano, 40 dias, os últimos 40 dias de Jesus no deserto. Eu não me recordo, mas eu achei muito interessante que o diabo era Jesus, na figura humana, né? E eu até perguntei ao Espírito Santo, né, por que o diabo era na mesma figura de que Jesus, né? Gente, isso é uma coisa particular, né? Não tem muito a ver assim com todo mundo, né? Mas o Espírito Santo me respondeu. Porque muitas vezes o Satanás não tem nada a ver com nada, né? É que a nós mesmos somos os nossos próprios inimigos. É as nossas vontades que não batem com a vontade de Deus, né? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre costumo dizer, gente, acha na Bíblia onde que está escrito a vontade do ser humano. Não tem, a vontade é de Deus, gente. Eu sempre digo, o Evangelho não é sobre nós, é tudo sobre Ele. É porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Bíblia não usa à toa as palavras todas, né? Todas são todas, nada é nada. Mais ou menos é mais ou menos, gente. Qual é a altura, a profundidade, né, gente? A gente tem que analisar as palavras que a Bíblia fala, mas tá, vamos entrar pro contexto aqui para não demorar muito. Mas não vos conformeis com este século. Por quê? Por que isso está escrito na Bíblia? E sendo que a Bíblia, essas partes da Bíblia, da Nova Aliança, foi escrito, né, há 2000 e algumas coisas atrás, né? Por que esses livros foram escritos? E fala, não vos conformeis com esse século. Quando foi escrita a Bíblia, nós não estávamos naquele século, né? Mas eu sempre digo, a Bíblia não é atualizada. A Bíblia, ela se atualiza, né? Ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, atravessa, né, ossos, medula, né? Então, a palavra de Deus, ela se atualiza ao tempo que nós estamos vivendo. Então, não vos conformeis com estes séculos, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Mas se eu não tiver com a mente em Cristo, né? A mente fala da alma. Se eu não tiver com a mente em Cristo, tem como eu ser transformado pela renovação da mente? Não, a mente fala de alma. A alma, ela, apesar de que nós somos um espírito e temos uma alma que habitamos um corpo, a alma não tem os mesmos desejos que o espírito e nem a carne. A carne não tem os mesmos desejos que a alma e o espírito não tem os mesmos desejos que a alma e o corpo, né? As vontades são diferentes, né? Bem diferentes. Então, gente, quando a palavra do Senhor diz, não vos transformeis com este século, né? Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente.
como se diz, a gente só vai conhecer qual é a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a gente, né, transformar a nossa mente de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Gente, o evangelho de Jesus, ele é totalmente diferente desse evangelho que está sendo pregado por aí, né? Esse evangelho que está sendo pregado por aí, ele diz muito mais sobre o homem do que sobre Deus, né? Jesus diz lá em Lucas 9:23, né? O vento aqui tá sendo uma bênção na minha vida. Jesus diz, né? Se Jesus disse sim, então quer dizer que tem uma condição. Se com S e E. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou negue-se a si mesmo, né? Em outras versões. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tô lendo a versão, a Bíblia da Mulher, do João Almeida, tá, gente? Mas, assim, né, deu pra entender. O Evangelho de Jesus, o que diz sobre a cruz, não é, como se diz, o oba-oba do que tá sendo pregado aí, os coaches da vida. Gente, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada contra coach, mas pelo amor de Deus, não vamos como é que eu vou falar isso? Não vou falar não, que vai ficar no português errado. Não vamos colocar Jesus como coach, tá, gente? A originalidade da palavra coach, ela é em inglês, e ela indica uma atividade de formação pessoal em que um instrutor ajuda seu cliente a evoluir em algumas áreas da vida, tá? Nós estamos falando de clientes, nós não estamos falando de filhos de Deus, tá? Mas a palavra coach, na definição aqui do nosso português, né, apesar de que ela é uma escrita em inglês, é quando um profissional certificado, né, ele faz um curso, daí ele ganha um certificado, né? Silvana estudou 5 anos e ela ganhou um certificado de bacharel em Direito, né? O coach estudou lá não sei quanto tempo e ganhou um certificado de, não sei se é bacharelado, desculpa, viu, gente? Mas ele ganhou um certificado em orientar clientes, né, com métodos profissionais voltados para desenvolvimento profissional ou pessoal. Tá, gente? Isso que é a definição da palavra coach, tá, gente? Porque tem um monte de gente colocando Jesus, a palavra de Deus, como coach. O que coach trabalha? Gente, eu fiz 7 anos de... faço até hoje, né, de tratamento psicológico, né, com psicólogo, tá, gente? Psicólogo, tá? O que o psicólogo faz? Ele tenta nos convencer com os argumentos estudados por eles, apesar de que eu creio que é bíblico, que toda a ciência foi dada por Deus. Então, se um psicólogo tem o poder de curar alguma pessoa através da palavra de Deus, é porque foi Deus que deu esse poder para ele. Então, é tão poderoso quanto se um psicólogo cura através de ouvindo uma pessoa e dando algumas orientações, como a pessoa é curada ali, com a pessoa impondo a mão e a pessoa dizer ser curada em nome de Jesus, né? Como se diz, tudo é divino. Tudo é divino, porque tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, né? Então, gente, mas eu quero falar sobre a cruz. Acho que eu tenho que falar sobre a cruz. Gente, não é brincadeira, é uma mensagem séria, né? Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Todos os dias tome a sua cruz. O que é isso? O que essa mensagem quer nos refletir? Que mensagem esquisita, tomar a sua cruz? Como assim? Vou pegar minha cruz e vou sair arrastando, igual a gente vê nos filmes sobre Jesus? Não, aqui fala de uma cruz espiritual, né? Pegue seus problemas, suas debilitações, pegue seus medos, seus traumas, suas angústias, pegue tudo aquilo que fizeram com você, né? Deixe para trás e siga Jesus, né? Eu costumo falar geralmente para as pessoas que, na verdade, assim, eu nunca vi ninguém falando isso, mas talvez até fale. A bússola, ela sempre aponta para o norte, né? Se você estiver perdido em qualquer lugar do mundo, a bússola vai apontar para o norte, né? E o Evangelho de Jesus, ele sempre aponta para a cruz. Então, que seja a bússola. Que você se espelhe na bússola, porque muitas vezes temos mais fé numa bússola do que em Cristo. Muitas vezes nós, estou me colocando junto, temos mais fé numa bússola do que em Cristo, né? Que a nossa bússola aponte sempre para Cristo. Aponte sempre para o sacrifício perfeito de Cristo, né? Aponte sempre para o preço que Jesus pagou por nós. Então, Silvana, eu não tenho que pagar preço nenhum mais, não. É tudo de graça, bababá, né? Porque é isso que as religiões estão pregando. Elas falam, você é filho. Fica martirizando em cima daquela mesma coisa. Você é filho, você é abençoado, você é amado, tudo já é seu, e coloca muita parábola do filho pródigo. O filho saiu de casa e não conhecia o pai, mas o que ficou também não conhecia, porque o pai sempre esteve esperando, mas o pai não foi lá atrás dele buscar ele lá, né? Ele precisou de perder tudo, ele precisou de desejar comer as comidas dos porcos para poder voltar. Daí quando ele voltou, o pai recebeu. Gente, e o Pai, nosso Deus, nosso Pai, Ele sempre, Ele está disposto a nos receber, né? Independente da sujeira que o mundo nos causou, independente da sujeira que nós procuramos no mundo, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar e a nos amar, nos dar uma veste nova, nos dar um anel, né? Mas nós precisamos todos os dias fazer a decisão. Gente, perdão é fácil? Não, aqui a Silvana vai responder. Não é fácil perdoar, gente. Geralmente Jesus ainda exige que a gente perdoe aquelas pessoas, aquelas mais amadinhas, aquelas que nos atingem não só uma vez na vida, né? Não como os aviões lá nas Torres Gêmeas, né? Uma vez na vida, outra na morte, né? Não, Jesus pede pra gente amar aquelas pessoas que nos ferem todos os dias. Isso é fácil? É fácil. As pessoas falam, não, agora nós vivemos na graça, nós vivemos a lei e tal. Tá, gente, nós vivemos na graça, mas é fácil. Na lei, antigamente, o adultério. O que era um adultério? A pessoa precisava de adulterar. Ela precisava de ter, né, o ato sexual lá com a outra pessoa. Mas na graça, não. A Bíblia fala que aquele que desejar a mulher, né, ele já pecou. A Bíblia fala que aquele que chamar aquele irmão, né, de tolo, ele já o matou, né. Quer dizer que ficou muito mais grave. Mas na graça nós temos uma coisa que na lei nós não tínhamos. Por isso que ninguém cumpriu a lei. Não teve ninguém que cumpriu a lei a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, ele cumpriu toda a lei, né? Ele cumpriu toda a lei, né? Fora ele, ninguém mais. Porque pela graça, pela lei, jamais seríamos salvos, né? Na questão de salvação, né? Jesus veio para nos salvar. Ele morreu naquela cruz, não só para nos salvar, mas o principal objetivo de Jesus, né? Dentre tudo, é a salvação, né? Então, assim,
quando Jesus morreu lá naquela cruz, por mim, por você, por nós, Ele nos deu acesso ao Pai, né? Ele nos deu aquilo que era, Ele rasgou o véu, aquilo que era tampado, né? Que só o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia ir lá para, né, a aspersão dos pecados, levava os animais e tal, né? O sangue, né? Derramava o sangue lá, Jesus derramou o sangue na cruz por nós, né? Mas, gente, a gente não pode sair fazendo aí tudo o que quer, porque tá vivendo a graça, porque Jesus já pagou o preço, né? O que a gente vê não tá sendo graça, tá sendo a gracinha. As igrejas tá sendo uma palhaçada. Por que eu falei de coach? As pessoas, as igrejas que não tá com esse negócio de coach, elas estão também com o oba-oba da graça. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas esses dias agora, não vou citar nome de denominação nenhuma, mas eu tive uma experiência, para mim, que foi mais do que o suficiente para me ver a graça de Deus me livrando. Por quê? Porque a pessoa que orou por mim em casa, ela quis fazer uma barganha comigo, de que ela iria, como se diz, me ajudar espiritualmente, né? Me ajudar com essa questão de doença, mas que eu teria que dar alguma coisa para ela de troca. Ela usou a palavra reciprocidade. Nós entendemos que a pessoa tem que ser recíproca, né, com nós. Mas assim, eu não sei se ela é tão leiga a ponto de não saber o que é o significado da palavra reciprocidade. Mas reciprocidade, em poucas palavras, eu amo aquela pessoa porque ela me ama. É uma troca, tá? Reciprocidade é troca, é barganha, né? Eu faço porque a pessoa faz por mim, tá? Não tô lendo no dicionário, eu tô, assim, em poucas palavras, coisa, reciprocidade é isso, tá? Então, assim, o que eu entendi? As pessoas abrem igrejas, elas não têm nem, sei lá, se tem chamado, se tem vocação, se é um propósito de Deus para a vida delas. Elas abrem porque elas querem um número certo de pessoas lá dentro da igreja, que encham as igrejas, né? E quer abrir um monte de igrejas com aquele mesmo nome para mostrar o poder deles, a glória deles. Gente, se a gente faz um propósito sem Deus, ele não é de Deus, ele é da gente. Eu sempre me atento muito a isso, gente. Inclusive, eu já fui chamada, né, para dar algumas palavras, né, em algumas denominações, e eu sempre neguei, né. Inclusive nessa eu fui também, mas assim, porque eu me preocupo assim, o seguinte, mas será que é a vontade de Deus eu fazer isso? As pessoas sempre dizem, mas né, lógico, ID é para todo mundo. Não, gente, por favor, né, gente, não é todo mundo que tem chamado, né, e tem pessoas que têm chamado, mas não para aquele tempo, né. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, né, Salomão escreveu, rei Salomão, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ainda que seja a vontade de Deus, eu ainda penso no tempo de Deus, né? Então a minha resposta, né, assim, eu oro, né, e eu dou a resposta como não. Por quê? Porque eu não quero fazer a obra de Deus sem Deus. Por que eu não planejo nenhuma live? Eu não planejo, não tem nada escrito aqui. Eu tô com a Bíblia aqui no meu colo só. Não tem escrito, não tem nada escrito, né? Marquei com a fitinha da Bíblia só o versículo, né, que eu ia falar. Como se diz, eu falo que o Espírito Santo falar na minha boca. Mas o que eu quero falar, né? Não vos transformeis por esse século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Nós só podemos ser transformados pela renovação da nossa mente, né? Transformados, né, dessa forma, para que conheçais, né, para que conhecemos a boa,
a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através do Espírito Santo. Né? Esse é um livro que foi escrito por Carta aos Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Que é um livro após Atos dos Apóstolos, né? Então, assim, porque eu falo Atos, porque em Atos 2 o Espírito Santo desceu, né? Mas a gente vê ele bem no início ali, Mateus, dizendo, né, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. Mas assim, tá, gente, esse não é o foco da mensagem. O foco da mensagem é Cristo, tá? E eu quero dizer, gente, vida com Deus não é fácil. Ele fala, quem quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo. Ele fala pra gente negar o quê? A vontade da carne. Eu quero isso. Eu queria isso. Eu queria aquilo. Tem um monte de coisa que eu queria, mas não é o que Deus quer pra mim. Entendeu? Todos os dias eu tenho que negar e falar não. E sondar o meu coração e pedir pra Deus me mostrar se é essa vontade de Deus ou não, né? Então, eu sondo o meu coração. Tá. Jesus, muitas vezes, a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, eu tenho que contrariar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Né? Depois eu entendo, né, que fazer a vontade de Deus foi muito melhor do que a minha. Mas na hora, às vezes, eu não vejo. É uma questão de obediência, né? Eu obedeço Jesus, porque mais vale obedecer do que sacrificar, né? Não adianta sacrifícios tolos sem obediência. Jesus mandou a gente obedecer, né? Obedeçam, né? E também tá aí, gente, se quiser vir, né? Se vocês quiserem vir, se eu quiser. Se eu não quiser, como se diz, eu meto o chute no balde e não faço nada. Não é que isso vai tirar a soberania, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Não. Deus, ele continua sendo Deus e ele tem o controle de todas as situações, ainda que eu perca o controle da minha. Deus continua sendo Deus. Né? Se ele tem um propósito da minha vida, esse propósito vai se cumprir de acordo com a vontade dele, não a minha. Porque é de Deus o querer e o efetuar, né? Filipenses, que é a outra carta de Paulo, né? 2:13, né? Que é de Deus o querer e o efetuar. Então Deus, ele efetua na gente a vontade dele, né? E ele faz a gente querer. Por quê? Porque ele é soberano. Por quê? Porque ele criou o céu e a terra. Porque ali em Jeremias, quando fala do barro, do oleiro, né? Por que ele quebra o vaso? Um ele faz para honra, o outro ele faz para desonra. Porque ele é Deus. Muitas vezes a gente fica, eu mesmo fico aqui para Deus. Por quê? Pra quê? Senhor, pra quê? Eu falo, tá, Senhor, eu já sei que eu não posso falar pra quê, por quê? Não, porque eu tenho que falar para quê, né? E muitas vezes, nem para quê Deus responde. Deus não responde, não. Tem 1 bilhão de perguntas que Deus nunca me respondeu. Jó fez muitas perguntas, eu já vi, nunca contei não, mas eu já vi gente falando aí que foram 60 e poucas perguntas, não sei o que, né, que Jó fez para Deus, questionando, né, a soberania, a bondade, a misericórdia, né, de Deus, né, e Deus veio para ele e respondeu todas as perguntas para ele, né, e daí Jó se redimiu com Deus, né, pela grandeza de Deus, e disse que ele não sabia era nada de Deus, que ele questionava e que ele falava de algo que ele nem sabia o que era, né, e que ele se redimia daquilo, das cinzas e do pó, né? Ele se arrependia daquilo que ele tinha falado para Deus. Muitas vezes a gente faz o que Jó fez, né? A gente faz muitas perguntas para Deus, a gente coloca Deus na parede, coloca ele dentro de uma caixinha, né? A gente quer falar da ordem para Deus, a gente não quer isso não, agora não, isso não é legal não, hoje não, Jesus, não. Hoje eu quero fazer a minha vontade, Senhor. Hoje eu quero que a minha vontade prevaleça. Gente, eu não sei explicar bem ao certo, mas
Eu creio que algumas pessoas até conseguem viver na sua vontade por muito tempo, até a vida inteira. Mas algumas pessoas não, tá? Algumas pessoas não, algumas pessoas elas estão na vontade do Senhor, né? E eu me coloco dentre elas, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pra mim, o morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Como diz o apóstolo Paulo. Né? Então, assim, gente, vou terminar, vou finalizar aqui o vídeo, mas vamos nos atentar para isso, né? Para que a nossa mente seja transformada de acordo com a vontade de Deus, né? De acordo com o Espírito Santo de Deus, que a gente não venha... Não é que eu tô falando para vocês não orar, para vocês não interceder, para vocês não ir lá e fazer alguma coisa, não. Mas, gente, vamos fazer na força de Deus, porque na força do braço a gente é muito cansativo. Nossa, é horrível fazer... Eu já fiz, né? Já barganhei muito com Deus e Ele me ouvia. Ele me ouvia no tempo da minha ignorância. Ixi, Deus me ouvia, ainda passava a mão na minha cabeça. Agora, me dá uma chibatada, mas não faz graça de jeito nenhum. E eu falo, Senhor, o Senhor tá de gracinha comigo, né? Nem é a graça. Esse evangelho não é da graça, é da gracinha, porque não tem lógica, né? Mas não é, né? Deus, ele respeita até o tempo da gente que a gente leva pra ficar de maturidade, né? O tempo da ignorância. Até porque, gente, o tempo da ignorância da gente é Deus também. Tudo tem Deus. Sim, Silvana, tem na ignorância? Sim, tem Deus. Tem na maturidade? Sim, tem Deus. Depois da maturidade? Sim, Deus. Tudo é Deus, gente. A bússola aponta para o norte, e o norte é Cristo. Tá, gente? A graça, a paz de Deus, a paz de Cristo, paz do Senhor. E é isso aí, né? Vamos ficar firmes no Senhor, firme na rocha, e que um dia a gente chega lá. Amém?